Graça e paz, queridos. Segunda-feira, né? Estamos de volta. Começando a maratona da semana aí de lives, né? Estamos um tema novo, super importante, né? No momento que a gente está vivendo. E o Salmo 87, verso 3, diz: Coisas gloriosas são ditas de ti, Sião, cidade do nosso Deus. Deus sempre promete, né, ser a fortaleza de Sião, ser o guardador de Sião, né? De tal maneira que Sião fica com um símbolo de firmeza. Há um salmo que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pelo título aí, não é? Posso tudo e eu não faço, mas acho normal. Mostra bem a condição que nós vivemos agora e como é fácil nós querermos estar bem com a nossa cultura, com o humanismo secular galopante. E aí a gente tem essas frases, né? Certamente, quando as pessoas dizem eu não faço, mas acho normal, Deus não acha. Não é? Deus tem uma opinião diferente. E nós estamos no mundo para para sermos testemunhas de Deus, não é? E não da cultura. O que a cultura acha e o que ela não acha não é relevante para nós. Portanto, para ser suave com a cultura, a gente não diz eu não faço, mas acho normal. Não é? A gente faz o contrário. Há um hino de John Newton. John Newton fez um hino, talvez um dos mais famosos de todos os tempos, né? Amazing Grace. Mas ele fez muitos hinos. Há um hinário que tem 280 hinos de John Newton. Hinos lindos. Há um que tem uma letra assim: aquele cuja palavra não pode ser quebrada te formou para ser seu próprio abrigo, né, seu próprio refúgio. Fundado na rocha dos séculos, o que pode abalar tua segurança? Rodeado pelas muralhas da salvação, tu podes sorrir para todos os teus inimigos. John Newton, né? Ou seja, em vez de você capitular, em vez de você querer manter um pé num lado e um pé no outro, às vezes, quando você ia pegar barca ali em Niterói, né, onde há uma travessia de barcas enormes, né? Ou qualquer um que já pegou barco assim, sabe o que é você colocar um pé num barco e o pé ainda na terra firme, né? Então o chão está firme, o outro está balançando, não tem como você ficar equilibrado, né? Enquanto você está com o pé no barco e na terra firme. Tentar manter os pés em dois lugares, no evangelho e no humanismo secular. Não faço, mas acho normal. É o pior lugar que se pode estar. É melhor alguém estar lá no barco que está balançando ou no chão firme. O pior lugar é um pé em cada lugar. Né? E os jovens adultos de hoje, os jovens adultos, os adultos e por que não também os adolescentes, enfrentam desafios especiais, seja qual for o rótulo adequado, seja pós-moderno, pós-conservador ou como nós colocamos o pós-tudo. As ideias e crenças na cultura popular inundaram tanto a vida nesse mundo que essas ideias e crenças podem facilmente se tornar parte natural do nosso pensamento e estilo de vida. E é por isso que talvez frases como não faço, mas acho normal sejam tão comuns na boca de pessoas que deviam ter uma posição tão firme quanto são os montes de Sião, né? E um estudante universitário em um campus típico hoje aprendeu bem a rotina cultural. Duvide de tudo ensinado por qualquer um. Não submeta suas ideias a nenhuma autoridade. Não duvidar é não ser ouvido. Talvez nenhum grupo demográfico na história de nossa cultura, né,
dos últimos séculos tenha sido alimentado diariamente com tanta tolerância e inclusividade e tão pouca verdade como essas novas gerações. E todos nós, à medida que a internet é onipresente, tantos meios, né, e mídias se bombardeando você todo o tempo e governos comprando agendas. Então, qualquer forma de autoridade existe para ser desafiada, essa é a ideia. Desafiada, ignorada e provavelmente rejeitada. Aceitar a autoridade máxima de qualquer pessoa, documento ou instituição é ser preconceituoso, intolerante, não amoroso e autossuficiente. Então, a sabedoria, entre aspas, convencional, dita que nós devemos ver o drama da vida se desenrolar ao nosso redor com uma combinação de cinismo, ceticismo e suspeita. Em um contexto de tanta confusão, é difícil convencer a si mesmo do que é real ou realmente importante. Então, nos foi ensinado a tomar nossos próprios destinos em nossas mãos e criar nossa própria realidade. Em muitos casos, nós tentamos fazer exatamente isso e obtivemos resultados desastrosos. Nossa cultura colhe resultados desastrosos. Pais com filhos, relacionamentos amorosos, epidemias de depressão, suicídio em níveis mais altos do que nunca, mesmo vivendo na cultura mais próspera, não é? E tecnológica de todos os tempos. Então, as novas gerações que vivem no século XXI nunca conheceram a vida sem internet, televisão, todo tipo de bugiganga tecnológica, né? Tablets, smartphones. E devido à tecnologia nós podemos, pelo menos em um certo sentido, criar, entre aspas, a realidade que desejamos. Ou entrar numa realidade paralela, numa bolha e fingir que aquilo é a vida. Agora, é possível, por exemplo, você programar telas eletrônicas com o que nós queremos ver, quando queremos ver. Podemos usar música pré-selecionada no Spotify ou qualquer outro serviço desse, com a nossa trilha sonora, a trilha sonora das nossas vidas. Podemos usar o nosso serviço de streaming para ter a programação que é personalizada para nós, né? Nós começamos a achar que o mundo é personalizado para nós, ou os relacionamentos, as coisas e até a verdade devia ser personalizada para nós. A verdade para você é uma, para mim é outra. Isso tem um duplo efeito de criar os sentimentos e a atmosfera que desejamos. E, por outro lado, deixar o resto do mundo passar. E nesse tipo de ambiente, muitos da nova geração, infelizmente cristãos, dizem que acreditam em coisas, mas é tudo muito nebuloso, né? Então, nessa nova geração, muitos dizem que acreditam no cristianismo, que confiam em Deus, que confiam em sua palavra, mas ficam sem palavras, envergonhados ou defensivos quando suas crenças são questionadas ou desafiadas. Ou então, vamos dizer isso aí do título, não faço, mas acho normal. Ou então, sempre que tem problemas, toda a sabedoria que ele tem, entre aspas, é só o humanismo secular de todo mundo, com a roupagem e a linguagem evangélica. Além disso, a noção de uma autoridade universal que se aplica a todos é quase completamente estranha ao contexto contemporâneo. A autoridade de Cristo e de sua palavra é aceitável, talvez no nível pessoal, mas é quase uma conclusão óbvia que não pode ser aplicada a todos. Não é? Isso que a pessoa está dizendo que ela não faz, mas acha normal, ela não está levando em conta, é óbvio, nenhuma autoridade, a não ser ela mesma. Não faz muito tempo, um grupo de estudantes, não é, se reuniu para um estudo bíblico
E o palestrante passou um bom tempo discutindo a autoridade e a verdade da Bíblia com esses autoproclamados crentes, né, cristãos. E perto do final da reunião, os membros do grupo começaram a fazer perguntas. Mas e o Alcorão? E o livro dos Mormons? Como as descobertas da numerologia ou os fatos históricos contidos em outros documentos antigos afetam a autoridade da Bíblia? Há realmente apenas um caminho para Deus? Não são todas as religiões apenas diferentes maneiras de dizer a mesma coisa? Por que devemos acreditar nas reivindicações da Bíblia em detrimento das reivindicações de outras religiões? Então parece haver uma lacuna significativa na capacidade da maioria hoje em sintetizar a verdade da Bíblia com o que devemos e vemos ao nosso redor. E devido a essa incapacidade, a Bíblia é reduzida ao nível de conselhos, não de autoridade. A Bíblia é reduzida ao nível de conselhos pessoais apenas. Conselhos pessoais úteis e pensamentos inspiradores. O problema de reconciliar a verdade bíblica com as aparentes contradições na experiência e na nossa cultura, é claro, é o problema da autoridade. E é por isso que nós estamos começando essa série pós-tudo que vamos fazer algumas lives a respeito. Esse problema não é novo. E as perguntas que surgem hoje têm seu foco central na questão da verdade e da autoridade. O foco da pergunta pode mudar em diferentes períodos da história, mas a pergunta básica é sempre a mesma. A quem ou a que devo me submeter? Na verdade, o homem tem um anseio de só se submeter a ele mesmo, né? Mas a pergunta surge, sempre. Pode ser formulada de maneiras diferentes, mas a ideia é essa. A quem ou a que eu devo me submeter? Como posso saber o que é verdadeiro e o que não é? É óbvio que muitas pessoas cristãs dizem que a Bíblia é uma autoridade sobre ela, mas não é verdade. Porque elas determinam o que elas vão ou não aceitar ou se submeter. Quando eu faço isso, é óbvio que a Bíblia não é uma autoridade sobre mim. A minha mente é uma autoridade sobre a Bíblia. Como eu já disse isso quando estamos falando sobre obediência, a obediência, muitas pessoas dizem que obedecem a Deus, mas nunca obedeceram, nem quando por acaso parecem obedecer. Se eu decido o que obedecer e o que eu não obedecer, eu não estou seguindo a mente de Deus, estou seguindo a minha. O nome disso é acordo. Não é? É acordo. Se tiver de acordo com o que eu penso, eu obedeço. Então eu não estou obedecendo Deus nem quando eu obedeço. Não é? Porque a minha mente julgou o que é verdade, o que é adequado, o que não é adequado, o que é inadequado. E é muito diferente, por isso que a Bíblia usa muitas expressões militares, né? E nos chama de soldados. Porque, por exemplo, a relação de um soldado é muito diferente da relação de simplesmente uma pessoa que trabalha numa empresa. Mesmo você trabalhando numa empresa e você fazendo o que te mandam, você faz se quiser. Não é? Você pode dizer, não quero. Eles estão te pagando salário, mas você pode abrir mão dele. Não é? Você não... Quem está, no fim, no comando é você mesmo. Mas no dia D, os soldados tinham que desembarcar na Normandia e ir de encontro a tiros, não é? A bombas, a morteiros. E eles não podiam dizer, olha, eu não quero, não vou para casa. Não é? Um soldado tinha que desembarcar. Ele não tinha opção, ele tinha que obedecer. Isso é obediência. Mesmo com coisas em mim dizendo que era melhor eu não desembarcar, eu tinha que obedecer. Então, obediência é, mesmo quando eu não concorde, eu faço. Certamente eu estou obedecendo. Se sempre eu faço aquilo que eu acho ser razoável ou não, é óbvio que eu não estou
obedecendo. Eu estou obedecendo sempre a minha própria vontade. Não é? Então a questão toda é fontes de autoridade. Pode não ser surpresa para os estudiosos da história, especialmente da história do pensamento, que no clima confuso de hoje, duas visões principais sobre a fonte da verdade ou autoridade emergem. As pessoas parecem acreditar que a verdade é o que as faz sentir-se bem e funciona melhor em suas experiências. Muitas pessoas dizem que são numa igreja, mas a única coisa que elas têm para falar não é a verdade de Deus é pregada. O que elas têm para dizer é que aquilo é bom, o que está sendo ensinado, e aquele lugar, porque o que é dito lá faz ela se sentir bem e funciona melhor na experiência dela. Às vezes, essa ideia é rotulada de empirismo, ou que a verdade é o que faz sentido objetiva e intelectualmente. Às vezes, rotulada de racionalismo. Algumas dessas abordagens são aceitáveis para desenvolver e nutrir um sistema de verdade e uma noção de autoridade? Essa é a questão. Então, se faz sentido. O empirismo, por definição, é a obtenção de conhecimento através dos sentidos ou da experiência. Muitas pessoas vão dizer assim, olha, isso aqui é uma experiência espiritual verdadeira. Por quê? Não, porque eu tive essa experiência na minha vida. Aconteceu isso comigo. Você vê, ela não vai dizer que é porque a Bíblia diz algo a respeito daquilo. Então, o empirismo, por definição, é a obtenção de conhecimento através dos sentidos ou da experiência. Experiências certas trarão a compreensão da verdade, ou pelo menos é o que nós pensamos. Essas experiências, tanto emocionais quanto físicas, muitas vezes são definidas pela mídia popular, pela sabedoria popular que inunda a geração de hoje, não é? E não só na universidade. O que foi, filha? A Juju está aqui andando aqui para lá e para cá. Mas também inclui o quê? Música, televisão, cinema e poesia. Mídias desse tipo podem criar uma atmosfera de autoridade porque contam histórias de maneiras que são atraentes. Na música, as histórias são contadas com um humor ou ritmo específico, tornando-as fáceis de lembrar, repetir. Na televisão, ou no cinema, ou na internet, elas são contadas com imagens, arte visual e efeitos e trilha sonora musical, todos combinados para capturar a tua imaginação e promover ideias e visões de mundo. Na maioria dos casos, no entanto, as histórias contadas, as imagens produzidas e os efeitos desejados têm suas fontes em apenas outra emoção. Experiência ou desejo humano. Pode ser tentador se comprometer com a mensagem, entre aspas, de uma música ou filme em particular. Mas essas mensagens em si só vão tão fundo quanto os indivíduos que as produziram, ou o indivíduo que a produziu. Se a história nos ensina alguma coisa, é que os seres humanos não são particularmente bons em definir sua própria felicidade. São péssimos, na verdade. Não somos adeptos em articular claramente o que realmente queremos. Algumas coisas que pensamos querer podem ser boas. Podemos pensar que o que queremos é simplesmente a ausência de conflitos com outros seres humanos, ou a ausência de conflitos dentro de nós mesmos. Mas mesmo que esses objetivos sejam bons, as soluções oferecidas podem não ser, e na maioria das vezes não são. Então, remédios oferecidos para se livrar desses conflitos, coisas como mais dinheiro, mais tempo, menos responsabilidade, mais autonomia, ou talvez apenas a capacidade de ter a reforma definitiva da tua casa, do teu cabelo, dos teus dentes, do seu cérebro. São todos simplesmente para fornecer o que precisamos.
Então, se eles entenderem as nossas necessidades, produzindo vidas menos conflituosas, eles devem nos dar a verdade. De acordo com o empirismo, algumas pessoas podem basear suas vidas no que elas sentem, no que elas sentem vontade de fazer a qualquer momento. Elas podem não sentir vontade de ir à aula, estudar ou ir ao trabalho. Ao buscar orquestrar os sentimentos certos, nós podemos buscar mudar o ambiente. Música, entretenimento, atividade. Ou local, nova cidade, novo apartamento, nova cama. Ou profissão, ou a família circundante. Mudar o cônjuge, né? E deixar pais, irmãos, quem sabe amigos, um novo parceiro significativo, um novo grupo, uma nova igreja. Então as pessoas estão sempre nesse movimento. A mudança pode criar uma sensação de agitação e assim uma distração da realidade, uma fuga da rotina cotidiana e uma ilusão de felicidade momentânea, criada por si mesma. Mas é óbvio que daqui a pouco você vai ter que mudar de igreja, de amigo, de cônjuge, não é? Mas a distração não é apenas um meio de fuga. Aumentamos o volume da música e nos perdemos na melodia e nas palavras, esperando que a dor e os sentimentos negativos passem. Filmes, concertos e eventos esportivos oferecem a oportunidade de se envolver na empolgação da multidão e ser levado por nossos sentimentos por um tempo. Desfrutar de música, participar de eventos esportivos certamente não é errado. Não é? O problema surge quando esperamos que essas coisas proporcionem os sentimentos certos e assim seja uma fonte de verdade ou autoridade. Então vem, eu penso, portanto, é a segunda coisa. O racionalismo é o conhecimento ou crença adquirido através do raciocínio. Os campos da filosofia, ciência e matemática têm sido há muito tempo os redutos do pensamento racionalista. Não é? Isso se reflete em uma visão distorcida da criatividade do homem e da sua superioridade intelectual, na qual tais coisas devem ser a fonte de verdade e de autoridade final. Conceitos que não fazem sentido para os especialistas, entre aspas. Agora, sempre aparece um especialista de tudo. Não é? É incrível como a qualquer tipo de problema aparece um especialista. Normalmente, naquela área onde eles são especialistas, a vida deles é uma bagunça do mesmo jeito. Né? O cara é especialista em relacionamentos conjugais e ele já casou 3 vezes, ele tem amante, mas ele é especialista. Né? A pessoa é especialista em você saber lidar com os sentimentos negativos, interiores e se organizar interiormente, mas ela é deprimida. Mas há um especialista para tudo. E os especialistas são facilmente e rapidamente abraçados e, se não tiver de acordo com determinadas coisas, rejeitados na cultura de hoje. Fomentando a opinião do eu estou certo porque confio no especialista em X, no especialista que eu escolhi. É igual aconselhamento. Eu sou pastor há muitos anos e normalmente os aconselhamentos são totalmente inúteis. Normalmente as pessoas, elas têm uma opinião e elas vão procurar um aconselhamento, mas se não for dito o que elas queriam, então elas não gostam, elas vão procurar outro suposto especialista, né? Um pastor, outra pessoa, até que seja dito o que ela quer ouvir. Não é? E ela vai fazendo isso praticamente com tudo. Raramente as pessoas realmente querem saber o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Ou então as experiências que a pessoa teve lá no empirismo, né, fazem ela ter uma ideia do que deve ser. As pessoas sempre estão pedindo para falar a respeito, por exemplo, de casamento e divórcio. O que a Bíblia diz a respeito disso? O que eu percebo
Até vou fazer algumas lives a respeito. Mas o que eu percebo é que normalmente as pessoas, elas têm uma opinião baseada nas suas experiências. Pessoas que foram largados pelo cônjuge, que ainda estão magoados ou nunca se recuperaram, elas têm uma posição de que não há nenhuma cláusula de exceção, porque elas não querem que haja. Então não adianta. Tá? Elas vão procurar não o que a Bíblia diz, mas se o que a Bíblia diz não está de acordo com elas, elas vão procurar um pastor, até diga o que ela quer ouvir, que não existe cláusula de exceção. Ou se ela quer uma cláusula de exceção, ela vai procurar até um pastor que diga que há cláusulas de exceção. Tá? O que é evidente é que ela está procurando um especialista X e Y até ela ouvir o que ela quer ouvir. Não é? Então, é um racionalismo um pouco estranho. Né? Então, credenciais educacionais muitas vezes se tornam a única base para a credibilidade junto com essa possibilidade de ficar procurando outra pessoa com credenciais. Esse é pastor, aquele é pastor e aquele também é. Aquele é um sociólogo, esse é um sociólogo, aquele que é. Eu vou poder escolher o que vai se encaixar com o que eu quero. E aí você coloca aquele como a única base para a credibilidade. Mas as credenciais educacionais têm sua própria agenda. Não é? Os especialistas não são pessoas neutras. Não é? Os especialistas não são pessoas que vão realmente olhar uma situação deixando suas agendas, as suas agendas políticas e etc. de fora. Então, ensinos bíblicos como a criação ou milagres foram excluídos lá no final do século XIX, início do I, excluídos em grande parte na academia. As pessoas queriam respeitabilidade acadêmica, e elas sentiam que não poderiam ter especialidade, serem aceitas e respeitabilidade acadêmica se não tirassem as coisas do evangelho que ofendiam muito a mente das pessoas. E hoje ainda é assim. Quando as pessoas falam assim, não, eu sou inclusivo, ou sou uma igreja inclusiva, essa pessoa quer a respeitabilidade e o aplauso da cultura. Ela não está dizendo algo que a Bíblia diz. Ela está dizendo que ela já decidiu que vai ser inclusiva. Daí para frente, ela vai organizar as coisas conforme vai ter o melhor impacto para ela diante da cultura. Então, muitas questões das disciplinas de filosofia, ciência e matemática são projetadas para evocar uma visão cética do cristianismo. Por exemplo, se existe um Deus, por que não há mais ocorrências milagrosas positivas e menos calamidades? Por que há tanto mal no mundo se Deus é bom? Por que você confiaria em alguém tão estreito de mente como Jesus? Não há fórmulas filosóficas, científicas ou matemáticas que possam responder a tais perguntas. E mais um monte de outras perguntas da vida comum que a gente poderia fazer. Em um contexto de racionalismo, isso significa que as próprias perguntas são projetadas para mostrar a ingenuidade ou a irrelevância do evangelho ou de qualquer coisa assim. Então, ressuscitar os mortos com uma palavra falada, em vez de meios médicos baseados em ciência, não é uma atividade que a ciência tenha real interesse em afirmar. Não é? E, então, como o cristão pode responder aos desafios de uma época como essa? Como pensamos sobre o empírico e o racional? Como pensamos sobre os eventos registrados na Bíblia quando a ciência discorda deles? Ou as supostas ciências, né? Porque nós podemos pensar nas ciências exatas. As outras coisas que as pessoas têm chamado de ciência, sinceramente, às vezes chega a ser desconcertante. Como lidamos com os conflitos entre as escrituras e a cultura? Ou as escrituras e a filosofia? Ou as escrituras e a ciência? Ou isso pode continuar, né? Como enfrentamos essas dificuldades e as trabalhamos à luz do nosso compromisso cristão e da palavra de Deus? Se a tendência é abordar a escritura como leitura inspiradora, como muitos fazem, é possível vê-la como uma autoridade absoluta? Se é só textos para inspirar?
Falar da autoridade da Bíblia é ser percebido como intolerante hoje. Como quem não tem amor. Não é? O que é visto como marca dos simplórios e não dos inteligentes. E aí está a pressão. As pessoas querem ser vistas como inteligentes e não como simplórios. Então, acima de tudo, as gerações de hoje buscam ser abertas, ensináveis e amorosas, entre aspas. As palavras de exclusividade de Jesus não se encaixam com as vozes racionais e razoáveis que chamam pela liberdade na prática religiosa, no que você faz com o seu corpo, enfim, na sua relação com o sexo e com qualquer coisa, né? Não parece certo ou sábio falar abertamente sobre uma religião, porque é assim que o mundo vai chamar, que afirma que há apenas um caminho para Deus, ou que há apenas um Deus. Isso simplesmente não parece fazer sentido para a cultura atual, mas a noção de fazer sentido, entre aspas, em si, tem seu próprio viés cultural, não é? Filosófico e científico. É óbvio que sim. Faz sentido que Deus separaria o mar para permitir que uma nação inteira atravessasse em terra seca? Faz sentido que entre todas as estrelas e planetas, nosso sistema solar suporta a vida humana e recebe sua graça? Faz sentido que Jesus, que é divino, tomaria um corpo humano e sofreria dor física? Faz sentido que a incrível gama de criatividade de Deus em plantas, flores, animais foi dada para o desfrute do homem? Essas coisas não fazem sentido para nossos processos racionais ou empíricos. Não é de admirar, então, que os estudantes perguntem por que o Alcorão, o livro do Mórmon, ou os escritos de Buda ou Confúcio não têm tanta autoridade quanto a Bíblia. E para o cristão a pergunta é: por que devo colocar minha vida e esperança no Cristo da Bíblia? Aqueles que investigam a validade da cientologia, ciência cristã, Ellen White, os adventistas do sétimo dia, os grupos como os Testemunhos de Jeová, têm abordado a questão da autoridade da Bíblia. A pergunta é tão antiga quanto a história. Ela remonta ao Jardim do Éden e se estende pelo Novo Testamento. Um incidente no início do ministério público de Jesus nos ajudará a focar na questão. A Bíblia diz que aconteceu que quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, ou seja, uma teofania. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3, 21 a 22. Quando Jesus Cristo iniciou seu ministério público, foi declarado por seu Pai celestial como filho amado. Essa declaração não passou despercebida pelas potestades das trevas. Quase imediatamente após o Pai anunciar publicamente seu bom prazer em seu Filho Jesus, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Lucas 4, 1 e 2. Como o diabo começou a tentação? Como começam as tentações? Quer pelo diabo, quer pelo mundo, quer pelo pecado interior. Ele queria que Jesus lhe desse uma prova de que ele era o Filho de Deus. A pergunta que o diabo estava fazendo era a pergunta da verdade e autoridade. Ele queria saber como poderia saber que Jesus era o Filho unigênito de Deus. Ele queria saber se era verdade que Jesus era o Cristo. Portanto, ele se aproximou de Jesus com 3 oportunidades, 3 tentações pelas quais Jesus poderia mostrar, provar ao diabo e mostrar de forma conclusiva que ele era aquele que o Pai proclamou ser. Então, o diabo oferece a Jesus 3 ofertas diferentes. 2 das 3 são um pedido de prova de que Jesus era o Filho de Deus, como o Pai havia declarado que ele era. Então, observe: se és Filho de Deus, ordena a esta pedra que se transforme em pão. Lucas 4, verso 3.
e o levou a Jerusalém e o pôs sobre o pináculo do templo e disse a ele: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Lucas 4:9. Uma maneira de pensar sobre essa tentação no deserto é vê-la como um desafio de Satanás a Jesus. Satanás exige que Jesus forneça para a sua satisfação o fundamento da verdade e da autoridade. O diabo foi confrontado com Deus em pessoa, em seu Filho. Mas isso não foi o suficiente. O diabo queria prova. E assim ele exigiu: mostre-me. Nesse contexto, é importante perguntar como Jesus respondeu aos pedidos do diabo. Como Jesus mostrou, entre aspas, ao diabo que ele era quem Deus, o Pai, proclamou ser. Certamente, se Jesus é Deus, ele poderia facilmente transformar as pedras em pão. Não é? Ele poderia se jogar do pináculo do templo sem se machucar. Ele andou sobre as águas. Tá? Mas ele não fez isso. Ele não fez. Em vez disso, Jesus não direcionou a atenção do diabo para si mesmo ou para alguma experiência, mas para Deus. E especificamente para o que Deus havia dito em sua palavra. Mesmo ele podendo fazer qualquer coisa e podendo falar sobre qualquer experiência, não é? Em resposta ao desafio da autoridade, Jesus citou as Escrituras. Em resposta à tentação de transformar pedras em pão, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, em Lucas 4:4. Por que Jesus respondeu dessa maneira? O diabo não estava perguntando sobre como devemos viver ou se alguém pode viver apenas de pão. O diabo queria que Jesus fizesse algo que nenhum ser humano poderia fazer. Jesus simplesmente evitou o desafio que lhe foi proposto? Não, ele não fez isso. Jesus responde dessa maneira porque sabe que o desafio do diabo não será respondido se ele realizar algum ato poderoso. O problema do diabo não é que ele falhou em ver Deus agir de maneira miraculosa. Esse não era o problema do diabo. O problema do diabo é o problema que aflige todos que se recusam a se curvar diante de Cristo. É que ele não acreditará no que Deus disse. Houve uma tentação semelhante dada muitos anos antes, como se constata pelo mesmo tentador. Não é? Foi uma tentação dada não no deserto, mas em um jardim exuberante e abundante. A Bíblia diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Gênesis 3, verso 1. O diabo não veio a Eva para lhe dizer, para desobedecer a Deus. Falou: por que você não desobedece? Acho uma boa ideia desobedecer. Pelo menos não no início. Ele veio a Eva, o diabo, para que ela questionasse a palavra de Deus. E ele a tentou fazendo uma pergunta que estava próxima da verdade, mas na realidade negava a verdade. Deus não havia dito que Adão e Eva não podiam comer de qualquer árvore. Ele havia dito que havia uma árvore específica da qual eles não deveriam comer. O diabo sabia disso. Sua pergunta não era por curiosidade. Como quase todas as perguntas, quando nós estamos tratando disso, elas têm um interesse por trás. Não são neutras. Não são neutras de interesse ou de ideologia ou de qualquer coisa. Sua pergunta foi projetada para fazer com que Eva e Adão, depois dela, desobedecesse. E ele conseguiu. Quando Jesus é tentado no deserto, ele sabe que o objetivo do diabo é fazer com que ele pare de confiar no que Deus disse. Portanto, em vez de discutir com o diabo sobre os poderes de Jesus, seus poderes, Jesus responde ao diabo de uma maneira que mostra que ele está confiando no que Deus disse. Mesmo que ele tenha estado no deserto por 40 dias e esteja com fome. As experiências internas dele não definem nada. Ele sabe porque Deus disse.
que sua vida não é definida pelo que ele come. É definida pelo alimento espiritual da palavra de Deus. Deus já havia dito: tu és o meu filho amado. Era o suficiente. Nenhuma experiência era necessária. Nenhuma prova adicional era necessária. Aqui está Jesus, o Filho perfeito de Deus. Se alguém pudesse confiar em sua própria experiência, seria Jesus. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. A minha experiência é essa. Ele poderia ter sido um perfeito empirista. Os meus sentimentos. Se alguém pudesse confiar em seu próprio pensamento, intelecto, seria Jesus. Ele poderia ter sido um perfeito racionalista. Suas experiências e seu pensamento, sua mente, nunca foram afetados pelo pecado, diferente de todos nós. Um pecador, quando pensa, ele não é neutro, não é? Ele ama o pecado. O pecador, quando sente, não é neutro. A vontade dele é escravizada pelo pecado. Todo ele é atingido pelo pecado. O pecado distorce tudo, porque distorceu seus desejos. E nós costumamos, tanto em nossas experiências quanto em nossa mente, sermos parciais ao pecado, o que faz nós sermos parciais a nós mesmos, ao nosso ego, aos nossos desejos mais profundos. Então, eles, no caso de Jesus, tanto os seus sentimentos quanto sua mente eram perfeitos, porque ele não era um ser caído. Eles eram perfeitos, mas ao contrário, mesmo assim, ele é o contrário de nós, né? Mas, ao contrário de nós, embora Jesus pudesse confiar em si mesmo, em suas sensações, em seus sentimentos, ele não o fez. Ele confiou apenas na palavra de Deus. Agora, a pergunta que devemos fazer é: em quem você confia? Você mesmo que se diz ser cristão. Respostas, como a gente viu no título, não faço, mas acho normal, elas vieram de onde? Em tudo, em quem você confia? Você confia em sua própria experiência para guiá-lo em toda a verdade? Você confia em sua própria mente para lhe dar tudo o que é necessário para esta vida e para a morte? E para depois da morte? Ou você confia em toda a palavra que sai da boca de Deus? Mateus 4:4. Você deseja colocar sua fé em si mesmo? Ou prefere colocar sua fé naquele em quem milhões, por mais de 2000 anos, confiaram? Não apenas para o seu alimento espiritual nesta vida, mas também na vida futura. Para nesta vida enfrentar todas as coisas, e em vez de ter os resultados comuns da nossa cultura, escuridão, depressão, experimentar nas piores situações alegria indizível e cheia de glória. Então, nós temos discutido os problemas únicos de uma nova, entre aspas, geração de pessoas, né? Pessoas que cresceram em um contexto em que a verdade é supostamente limitada a cada indivíduo ou grupo, e em que a noção de autoridade, se aplicada, deve sempre estar sujeita a debate. Mas, como temos visto o tempo todo, os problemas que aparecem e que parecem únicos para esta geração não são únicos de forma alguma. Embora os contextos e preocupações, tenham variado ao longo dos séculos, as questões não variaram. Elas permaneceram relativamente uniformes ao longo da história. Por volta de 2000 anos atrás, havia um pequeno, mas significativo grupo de cristãos hebreus que estava lutando com muitos dos mesmos problemas que discutimos. Os contextos, é claro, eram diferentes. Não devemos esperar que os problemas enfrentados pelo cristão ou pelos cristãos hebreus do primeiro século se conformem exatamente aos enfrentados pelos contemporâneos do século XXI.
Mas embora os contextos em que os hebreus lutaram e viveram fossem diferentes, os contornos da sua luta coincidiram em pontos significativos com os nossos. Uma das ocasiões para escrever a epístola aos hebreus foi que questões de verdade e autoridade, questões que esse grupo de cristãos judeus tinham no passado, abordado com seu forte compromisso com Cristo, agora estava sob suspeita. Deixa eu diminuir aqui, eu estou sentindo frio. Mas já está tão quente que quase não vai adiantar. O povo judeu tinha uma tradição rica e profunda. Era uma tradição que não tem igual na história. Enquanto escrevemos coisas há certo tempo, não é? E enquanto estamos aqui conversando, não é? Datas importantes acabaram de passar, não é? No nosso calendário. Natal, Ano Novo, e todas as nações têm várias datas assim, comemorativas, umas que são de vários países, outras que são característica daquela nação específica, a sua independência, etc. E isso marca o Natal, marca uma nova coisa que aconteceu. O Ano Novo marca um novo início de ciclo, não é? E quando você comemora a independência do país, você está comemorando um marco de um início de uma nova nação. E às vezes essas comemorações já têm 200, 300 anos, conforme elas vão acontecendo na história das nações. E embora isso possa parecer uma longa história, você às vezes comemorar uma data de um fato que aconteceu às vezes há 200 anos atrás, 300 anos atrás, é apenas um piscar de olhos em comparação, por exemplo, com a história de Israel, né? Deus tratou Israel de forma diferente de qualquer outra nação da face da terra, agindo poderosamente, milagrosamente em seu favor. Então, às vezes, há debates girando em torno de perguntas se Deus estava do lado do Ocidente em vários conflitos e guerras, mas não havia necessidade, e não há necessidade, não havia necessidade de tais debates lá durante a história de Israel. Deus havia declarado a Israel que estava ao lado deles. Veja Gênesis 17:8, Jeremias 24:7, 31:33, 32:28, 38, Ezequiel 11:20, Zacarias 8:8, etc. Mas, como frequentemente acontece, a força de Israel se tornou sua fraqueza. Uma das coisas que afligia a comunidade hebraica para a qual esta epístola aos Hebreus foi escrita era que ela estava em perigo de deixar suas ricas tradições e profundas tradições eclipsarem a verdade. Ele estava sob o perigo de deixar essas tradições muito antigas eclipsarem a verdade na vida deles. Então, ao longo da história, o povo de Deus viveu sua relação com Deus confiando nos mensageiros designados por Deus. Em alguns casos, esses mensageiros eram anjos, como em Gênesis 19, a partir do 1 até o 22, ou 28:12, ou então Salmo 91:11. Em outros casos, o mensageiro escolhido pelo Senhor era Moisés, por exemplo, um profeta, como você pode ver no livro de Êxodo, né? Em outras ainda, Israel deveria viver sua relação com Deus de acordo com o sacerdócio levítico designado, como em Deuteronômio 17:9, 24:8, Josué 3:3, 2 Crônicas 5:5, Jeremias 33:18, Ezequiel 43:19, Hebreus 7:11.
Então, confiar nesses mensageiros como mensageiros designados por Deus não era pecaminoso, de fato. A falta de confiança nesses mensageiros teria sido equivalente à falta de confiança em Deus. Deus os havia designado para várias tarefas em diversos momentos da história. Sendo nomeados por Deus para servi-lo, também eram dignos de confiança com as tarefas que Deus lhes havia dado, entregado a eles. Agora, parte do problema que o autor aos Hebreus teve que abordar era a confusão que havia se instalado desde que Jesus Cristo veio. Aqueles mensageiros que em algum momento e lugar foram os veículos escolhidos por Deus para seus propósitos, para o seu povo, haviam sido, de uma vez por todas, substituídos por Cristo. Deus falou definitivamente em Cristo Jesus. No entanto, alguns ainda estavam tentados a colocar sua confiança em coisas menores, coisas que em si mesmas não eram pecaminosas, mas ainda assim não eram destinadas a ser o foco ou o locus de sua confiança e fé. E esses cristãos haviam confundido o instrumento pelo qual a verdade e a autoridade de Deus vinham com essa verdade e autoridade em si. E agora podemos começar a ver que os problemas imediatamente abordados no livro de Hebreus são problemas que estão relacionados com os nossos dilemas do século XXI. Não devemos esperar menos, já que Deus viu por bem nos dar, em sua palavra escrita, princípios aplicáveis ao longo do espectro histórico. Então nós podemos analisar esses princípios nos versos iniciais desta epístola. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele, o Filho de Deus, se assentou à direita do Pai, à direita da majestade nas alturas, e se tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Hebreus 1 em diante, acho que até o 4. Então observe como o autor de Hebreus começa a carta de forma abrupta, comparado com muitas outras epístolas na Bíblia, onde Paulo, por exemplo, primeiro se apresenta. Essa epístola se destaca como única. É tão única que muitos supõem que esta carta tenha sido um sermão pregado e depois escrito para esses cristãos judeus. Havia sérios problemas nessa comunidade de cristãos hebreus. As pessoas estavam em perigo de se afastar da fé e de negligenciar a salvação que lhes tinha sido oferecida. Hebreus 2, 1 e 2 e 3. E sua desobediência estava prestes a dominá-los, assim como tinha acontecido com seus antepassados no deserto, que é o que o capítulo 4 de Hebreus diz. Eles eram imaturos, não porque fossem convertidos recentes. Nesse momento, eles deveriam ter sido já mestres, né? Mas porque estavam ficando embotados para ouvir. Essa era a questão. Capítulo 5, 11 e 12. Eles ainda precisavam de leite espiritual e não estavam preparados para o alimento sólido. Tão séria era a sua imaturidade que alguns estavam em perigo de perder irremediavelmente toda a confiança na verdade, né? Como que diziam ter, capítulo 6, de 1 a 20. Portanto, o autor escreve essas palavras de encorajamento, né? Para trazer o arrependimento e para a vida. Devemos nos chamar a atenção, portanto, que o autor começa não com uma introdução pessoal ou mesmo com uma resposta direta a esses sérios problemas, mas com um reconhecimento da rica e profunda tradição das interações de Deus com o seu povo. Não devemos passar pela primeira frase muito rapidamente. O autor ele se apressa em apontar que Deus realmente falou com seu povo de várias maneiras e em diferentes momentos. Os cristãos hebreus que receberam esta epístola não estavam errados sobre sua própria tradição, não pelo menos inicialmente.
Ah. Eles estavam certos em ver o uso de Deus, de anjos, de Moisés e dos sacerdotes levitas como aspectos importantes da sua relação com eles. Mas o problema não estava nos instrumentos de revelação de Deus ao longo da história. O problema era que alguns entre eles agora queriam que esses instrumentos se tornassem fonte e o fundamento supremo da verdade e autoridade para eles. Eles tinham deslocado sua noção de verdade e autoridade. Agora, isso soa familiar, deslocar a noção. Nós discutimos as duas principais fontes de autoridade e verdade que são frequentemente apresentadas hoje: os sentidos, empirismo, e a mente, racionalismo. Essas não são fontes escolhidas por Deus como mensageiros da sua revelação especial. Mas nós, como esse grupo de hebreus, confundimos esses instrumentos bons e necessários com fontes ou fundamentos supremos da verdade. A questão da autoridade é uma questão que talvez agora, mais do que no passado, ocupa o centro do palco em grande parte das discussões contemporâneas. Qualquer que seja a identidade do pós-modernismo, um de seus princípios duradouros foi estabelecido por Jean-François Lyotard e está contido em sua, eu ia dizer famosa, mas sua infame frase de que a condição pós-moderna é marcada por uma incredulidade em relação às metanarrativas. Essa frase não é tão opaca quanto pode parecer à primeira vista. O ponto de Lyotard era simplesmente que não deve haver um princípio ou sistema abrangente e dominante, uma metanarrativa que determine a forma e a direção do que afirmamos saber acreditar. Em outras palavras, devemos rejeitar tais princípios ou sistemas universais. Isso tem o efeito de destruir qualquer princípio ou sistema que unificaria crenças ou verdades. Também tem o efeito de nos assegurar que não existe um princípio ou um sistema universal e autoritário que se aplique ao nosso próprio conjunto de crenças e práticas. Então, sob a influência desse princípio, a questão da verdade e da autoridade se torna primordial. Eu posso decidir que a verdade para mim é tudo o que posso praticar sem causar consequências prejudiciais a outras pessoas. Se posso sentar-me no meu computador e acessar material ilegal sem prejudicar ninguém, então deve ser que tal material é verdadeiro, entre aspas, para mim. É uma compreensão legítima da realidade, entre aspas, para mim. Não pode haver restrições às minhas ações, nenhuma autoridade que possa impedi-las. Se posso manter relacionamentos que sejam pessoalmente satisfatórios para todos os envolvidos, então tais relacionamentos os devem ser verdadeiros, entre aspas, para todos nós. Parafraseando um pós-moderno, a verdade é o que eu posso fazer impunemente. É simplesmente uma questão de gosto pessoal baseado em preferências e prática pessoal. Seja o que for que afligia esses hebreus, o autor quer garantir que seus leitores resolvam a questão da verdade e autoridade antes que qualquer outra coisa possa ser abordada. E há muito mais, como veremos, que precisa ser abordado. O mesmo vale para nós, não é? E para essa conversa que estamos tendo. A menos que resolvamos a questão de autoridade primeiro, estaremos para sempre confusos e confundidos com as questões que nos pressionam todos os dias. Debates inúteis vão continuar sem fim. Podemos ser capazes de viver com as decisões que tomamos diariamente. Podemos até encontrar outros que estão vivendo com a mesma confusão, mas viver com, entre aspas, tais decisões e crenças é apenas uma maneira de evitar o que sabemos ser verdade. É apenas um escudo muito fino, capaz de mascarar e encobrir a realidade que está profundamente dentro de nós. Por isso, tanto conflito, desespero, depressão, medo.
O que é então que precisamos saber sobre a autoridade e a verdade de Deus? O que é que nos solidificará, que nos plantará firmemente, para que não sejamos confundidos e jogados para lá e para cá por cada nova ideia que nos chega, que são opostas, contraditórias entre si, sempre chegando de um novo especialista. É a mesma coisa que esses hebreus precisavam saber. É que, embora Deus tenha escolhido vários meios de se revelar ao seu povo ao longo da história, todos esses meios eram simplesmente canais, rios e afluentes da revelação de Deus, fluindo em direção e conduzindo inexoravelmente para aquele grande oceano da revelação de Deus, que era o seu Filho. E agora você tinha o seu oceano final. Não tinha mais nenhum meio de revelação. Não tinha mais nenhuma revelação chegando. Esse é o primeiro ponto a entender. Deus falou em Cristo. Ou como o autor de Hebreus coloca de forma mais enfática, Deus falou literalmente em seu Filho. A razão pela qual o autor escreve assim, um filho, em seu Filho, em vez de no Filho, não é destacar que Cristo é um filho entre muitos filhos, lá no original, dado tudo o mais que o autor diz sobre Cristo nesses poucos versos. O ponto que ele está fazendo é um ponto categórico. Em tempos passados, Deus falou por meios de meios designados por ele, por meio de profetas. Mas agora, não mais. Deus se revelou por meio de uma categoria completamente diferente de revelação. Agora, ele é revelado por meio de um filho, ou do Filho. Os hebreus teriam visto a tremenda importância dessa mudança de categoria. Foi uma mudança que declarou que esses meios anteriores de revelação estavam além do seu tempo e de utilidade, não tinham mais utilidade e estariam fora do tempo. Não é? Eles não iam conviver com a revelação final de Deus. Foi uma mudança do uso de meios humanos e temporários de revelação para Deus agora se usar como um modo final de revelação ao seu povo. Observe também como o autor enquadra as categorias temporais. Essa revelação por meio do Filho é a conclusão de uma longa história da revelação de Deus ao seu povo. Como conclusão da revelação de Deus, o Filho está em continuidade com o que Deus havia feito no passado, mas também está em descontinuidade única com o que Deus havia feito anteriormente. Deus falou há muito tempo, ou como também poderia ser traduzido por muito tempo, em vários momentos e de várias maneiras, por meio dos profetas. Aqui o autor reconhece a história da revelação de Deus ao seu povo. Vale a pena notar nesse capítulo de abertura de Hebreus como o autor escolhe citar referências do Antigo Testamento, mesmo que ele cite Deuteronômio, 2 Samuel e os Salmos, ele não se preocupa em notar os instrumentos humanos que Deus usou para escrever essas obras. Em vez disso, ele afirma em todos os casos que isso é o que Deus diz. Capítulo 1, de 5 a 13. Em cada caso, o autor afirma que Deus disse essas coisas. Isso é Deus falando por meio de diferentes instrumentos humanos, há muito tempo e de várias maneiras. Ele então conecta essa história com a revelação que veio no Filho. Essa é a sua continuidade, não é? No entanto, mais significativa é a maneira como o autor destaca a descontinuidade radical entre essas diversas formas de Deus se revelar. E a revelação agora é o clímax, não é, dela que veio em Cristo. A revelação que veio no Filho veio nestes últimos dias. Mais exatamente, porque esses dias são os últimos? A resposta a essa pergunta nos leva novamente à revelação de Deus. A razão pela qual esses dias são os últimos dias é porque é a última revelação de Deus dada. Nada mais, do momento que Cristo veio até o momento que ele voltar, nada mais é revelado, porque tudo, a revelação perfeita, veio para esses últimos dias em seu Filho.
Os dias do calendário de Deus são, em outras palavras, definidos não pelo seu comprimento ou pelo número em um calendário. Últimos dias, já tem 12 mil anos, os últimos dias, porque esses dias, entre aspas, do calendário de Deus são, em outras palavras, definidos não pelo seu comprimento ou pelo número. Como eu disse, os dias de Deus são definidos pelo tipo ou categoria de revelação que ele dá em um determinado momento da história. Para colocar de outra forma, se esses dias não fossem os últimos, então necessariamente haveria outra e mais revelação que Deus daria na história, além de Cristo. Além disso, a clara implicação a partir do que o autor de Hebreus está dizendo seria que a revelação dada em seu filho, em si mesma, era insuficiente. E ele então não era a exata expressão do Pai. Era insuficiente e incompleta. Mas melhor e mais clara revelação ainda teria que ser necessária. E quem seria essa fonte de revelação? Mas a lógica do argumento do autor nesses primeiros versículos, magnificamente ricos, é marcante em sua posição de completamente espanto de alguém poder ter essa ideia de que Deus tem algo mais a revelar que não foi revelado em Cristo. Esse Filho, em quem Deus agora falou por último, é o resplendor de Deus e a expressa imagem da sua natureza. Seria difícil encontrar uma descrição mais elevada de Cristo. As duas frases, o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua natureza, pretendem dizer praticamente a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Os estudiosos da Bíblia reconhecerão prontamente ecos do início do Evangelho de João nesse trecho. Isso não deve ser surpreendente, uma vez que, apesar dos diferentes contextos e preocupações do autor de Hebreus e do apóstolo João, Deus é o autor de ambos os livros. Portanto, depois que João estabelece claramente o fato de que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, é ele mesmo Deus, em João 1:1, para que não haja erro, ele afirma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, João 1,14. Esse Verbo que é Deus desceu para habitar entre nós. E aquele que veio não era apenas o Verbo, ele era o Filho. Então João lembra o momento em que ele, com Tiago e Pedro, teve a oportunidade na montanha de ver esse Filho em sua glória eterna. Como está em Mateus 17, 1-13. Marcos 9, 2-8. Ele relata esse evento no contexto da sua declaração de que o Verbo habitou entre nós para enfatizar a habitação conosco. De forma alguma, ela eliminou a grande verdade de que esse Verbo era Deus. Sua glória era como a do unigênito do Pai. A glória que João viu era o resplendor da glória de Deus. Isso apontava para o fato de que esse Verbo, esse Filho, permanecia mesmo enquanto habitava entre nós, a expressa imagem de Deus, mesmo quando estava aqui, a expressa imagem da própria natureza de Deus. Então esses cristãos hebreus entenderiam que a glória do qual o autor falava era a própria glória de Deus, sua presença, Shekinah, com seu povo, como está em Êxodo 24:15, que agora estava revelada no Filho. Não é de admirar, então, queridos, que a revelação que agora foi dada no Filho seja a revelação final e completa de Deus? Não, não é? Se essa revelação não foi apenas no Filho, mas foi, na verdade, Deus mesmo se revelando, seria mesmo possível que houvesse mais do que Deus, melhor ou mais clara revelação a vir na história? Como poderia haver uma expectativa de mais ou melhor, quando o Altíssimo e Exaltado se dignou a se revelar a nós? Não seria qualquer outra revelação pálida, completamente desbotada em comparação com a revelação que temos no próprio Filho de Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, especialmente porque esse Filho é o resplendor da glória de Yahvé, o único resplendor do grande Eu Sou que nós jamais veremos.
Yahvé, Pai, Filho e Espírito. Então, o único esplendor disso que nós vamos contemplar agora e na eternidade é Jesus. E expressa a imagem de sua natureza. Mas observe que o autor de Hebreus não está apenas preocupado em entendermos claramente quem é esse Filho. Isso é crucial, mas é igualmente crucial que entendamos não apenas que a revelação que nos chegou no Filho veio simplesmente e apenas em sua pessoa, mas também, e isso é de suma importância para nossos propósitos, que Deus falou conosco neste Filho. Cláudia, me arruma café. O autor não está preocupado apenas com Cristo como revelação pessoal, mas ele está principalmente preocupado nesse momento, nesse instante, nesse trecho, em enfatizar que Deus falou conosco neste que é o verdadeiro Deus do verdadeiro Deus. Em outras palavras, é a pessoa do Verbo de Deus à medida que ele dá à sua igreja a palavra escrita de Deus final, que é fundamental na mente do autor. O ponto que seus leitores precisam ver, os que estavam recebendo a carta e nós, assim como nós igualmente, é que Deus falou através dessa revelação final e completa de si mesmo em seu Filho. Este Filho, por meio de quem Deus finalmente e por último falou, é aquele que, tendo feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Como o autor diz, não há visão mais elevada da autoridade de Deus para a mente hebraica do que essa. Sentar-se à direita de Deus é ter toda a autoridade de Deus em si mesmo. É ser Deus em sua capacidade soberana de reinar, como está no Salmo 60, verso 5, 63, 8, Mateus 26, 64, Atos 2, 33, 7, 55, Romanos 8, 34, Efésios 1, 20, Colossenses 3, 1 e Apocalipse 5, 1, né? Então, tão importante é isso para o autor que ele coloca o pensamento em lugares estratégicos em sua carta, no 1.3 e no 13, depois no 8.1, no 10.12, no 12.2. Ele quer que seus leitores entendam que este Filho que falou recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, como ele mesmo disse em Mateus 28.18. Então a questão da verdade e da autoridade se resume na pessoa. Isso fica claro. Mas para a igreja, nestes últimos dias, as questões de verdade e autoridade estão resumidas na palavra escrita do Filho nas Sagradas Escrituras, no solo Escritura. A verdade de Deus e a autoridade de Deus estão resumidas no que Deus falou em seu Filho. Mas as perguntas persistem. Perguntas que se relacionam especificamente com a nossa situação atual. Se Deus falou, como podemos saber tal coisa? Desculpa. Não precisamos do alicerce de nossos sentidos ou de nossas faculdades mentais ou de ambos para saber que Deus falou. E se nossos sentidos e faculdades mentais estão sujeitos a tantas variáveis, como podemos confiar que eles nos darão algo além de probabilidade? No conto clássico de Charles Dickens, um coral de Natal, Ebenezer Scrooge ele encontra o espírito do seu antigo sócio nos negócios, Jacob Marley, pela primeira vez, 7 anos após a morte de Marley. Mas Scrooge inicialmente está cético. E então é dito, você não acredita em mim? O fantasma diz. Não acredito, disse Scrooge. Que evidência você teria de minha realidade além da de seus sentidos? Eu não sei, disse Scrooge. Por que você duvida dos seus sentidos? O fantasma pergunta a Scrooge. Porque, disse Scrooge, uma coisa pequena os afeta, ou seja, os sentidos dele. Um leve desarranjo no meu estômago os faz trapaceiros. Você pode ser um pedaço indigesto de carne, uma mancha de mostarda, um pedaço de queijo ruim que eu comi, um fragmento de batata mal cozida. Há mais de molho do que de sepulcro em você, seja lá o que você for.
Todos sabemos que nossos sentidos e nossas faculdades mentais, por mais agudos que sejam, são fracos e volúveis demais para serem confiados como fontes de verdade em última instância. Isso não significa que eles não sejam instrumentos da verdade, mas não estão equipados para gerar o que é necessário quando a fonte ou fundamento da verdade e da autoridade está em questão. Além disso, desde a entrada do pecado no mundo, nós temos uma inclinação pecaminosa contra a verdade. Obrigado. E a autoridade, deixa eu ver que horas são. Já está quase acabando aqui o tempo, né? Mas contra a verdade e a autoridade, em última instância, o nosso pecado nos afetou totalmente, né? A menos que Deus mude nossos corações para nos alegrarmos com tais coisas, com a verdade de Deus, nós sempre vamos ter aquilo que Paulo diz: a mente do homem natural é inimizade contra Deus. Então, o que pode fornecer o que precisamos? Existe alguma maneira de ter certeza de que a palavra de Deus é realmente a palavra dele? Essas perguntas parecem dominar nossos tempos, quando toda autoridade e certeza estão sendo questionadas. São perguntas importantes, são perguntas que tocam a raiz de nosso relacionamento com Deus. E para abordar essas perguntas típicas e naturais, nós precisamos aprofundar mais no que queremos dizer quando falamos de fundamento da verdade e da autoridade. A questão do fundamento ou base do mundo e de tudo nele não é nova, pelo menos desde o filósofo Aristóteles. A questão do fundamento de tudo mais foi discutida e debatida. E em tais debates, duas coisas eram claras. Uma, qualquer fundamento que determinamos ou que determinarmos que esteja em vigor deve ser tal que não tenha nada atrás ou além dele. Supor algo atrás ou além desse fundamento tornaria essa coisa o fundamento. Essa é a primeira coisa. A segunda é que é impossível continuar a pressupor um fundamento de um fundamento, de um fundamento, de um fundamento, etc. Para que um fundamento seja o fundamento, ele deve ser aquilo sobre o qual tudo mais repousa. Então Aristóteles argumentava que todos os fundamentos, ou primeiros princípios, ou pontos de partida, eram o primeiro ponto de onde uma coisa é ou passa a ser conhecida. Em outras palavras, fundamentos, de acordo com Aristóteles, fornecem o fundamento sólido para tudo o que é ou é reconhecido como conhecido, tudo que é conhecido. Esse conceito de um ponto de partida, o que alguns chamaram de um ponto de Arquimedes, é um aspecto necessário e crucial de tudo o que nós pensamos, na verdade, de tudo o que é. Aristóteles entendia isso. A filosofia continuou a articular essa ideia e a teologia cristã a viu como fundamental para a sua própria disciplina. Podemos pensar nos fundamentos por analogia, da mesma forma que pensamos no solo fixo, físico, debaixo de nós. O que está sustentando a sala em que eu estou agora sentado nessa cadeira? É a laje, não é? Do segundo andar da minha casa. Não é? Mas o que sustenta esse segundo andar? São as vigas e o que está apoiado. E o que sustenta essas vigas? É o solo por baixo ou ao redor dessas vigas. E o que sustenta o solo? Bem, o solo se sustenta a si mesmo. É o suporte sem o qual nada mais pode ser um suporte. Como é o caso fisicamente, assim também são as questões de autoridade, verdade e etc. Há um lugar, entre aspas, além do qual não podemos ir e sem o qual não podemos nos mover. Esse lugar é o fundamento, ou fundamentos, entre aspas. A teologia que ressurgiu durante o tempo da Reforma Protestante, no século XVI, e depois argumentou que todas as disciplinas, especialmente a teologia, exigem fundamentos e que tais fundamentos participam de pelo menos as seguintes características. 1.
eles são necessariamente e inalteravelmente verdadeiros. E 2, eles devem ser conhecidos per si, ou seja, em si mesmos, não é? Como imediatos e indemonstráveis. Imediato aqui significa que o status de um fundamento não é retirado de algo externo a ele, mas está inerente à própria coisa. Não significa, estritamente falando, que nada media a verdade nele, mas sim que nada externo ao fundamento media essa verdade. Da mesma forma, é indemonstrável, aqui entre aspas, né, significa que o fato de um fundamento de que ele não é provado por meio de argumento usando princípios externos a esse fundamento, mas é tal que fornece o fundamento sobre o qual outro fato ou demonstração depende. Então, essa preocupação com os fundamentos, historicamente, teve seu foco em 2 disciplinas principais, filosofia e teologia. São 9 e 10, né? Mas vou tentar andar um pouco mais aqui, antes de ir para a live lá do Spurgeon TV. Então, as disciplinas, as 2 principais é filosofia e teologia. Na filosofia, a preocupação foi expressa no pensamento e filosofia de René Descartes. Né? Apesar de tudo o que separava a filosofia de Descartes da teologia protestante de sua época, e havia muito que separava, a preocupação com os fundamentos era comum a ambos. Descartes acreditava que seus fundamentos eram ideias claras e distintas sobre primeiro o eu e depois Deus. Esses 2, nessa ordem, deveriam fornecer o fundamento para tudo mais que pudesse ser conhecido. Mas o racionalismo de Descartes, uma vez que ele queria começar com ideias inatas, só levou ao ceticismo. Teólogos cristãos da época argumentaram contra o racionalismo que os fundamentos nunca poderiam ser encontrados no próprio ser humano. Fazê-lo levaria ao tipo de ceticismo que se seguiu à filosofia de Descartes. Então, qual é o fundamento da teologia? O que pode fornecer o alicerce, a fonte e o ponto de partida de toda a verdade e toda a autoridade? Fazer a pergunta é quase respondê-la. Na Confissão de Fé de Westminster, talvez a expressão mais habilidosa da doutrina protestante em toda a história da Igreja, os autores apresentaram pela primeira vez na história da Igreja uma doutrina protestante das Escrituras. No capítulo 1 da Confissão, seção 4, os autores escrevem: a autoridade das Escrituras Sagradas, pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de nenhum homem ou igreja, mas inteiramente de Deus, que é a própria verdade, o seu autor, e, portanto, deve ser recebida, porque é a palavra de Deus. Então, observe que o assunto dessa sessão é a autoridade das Escrituras. Eles estão respondendo a pergunta sobre os fundamentos dessa autoridade. Em que fundamentos essa autoridade se baseia? Não depende de nenhum homem ou igreja. Eu já disse isso que eu acho muito estranho. Hoje, mesmo no mundo reformado, muitas das vezes as pessoas falam a respeito de um determinado assunto e então a Bíblia diz algo, mas as pessoas assim, porque isso nunca aconteceu com o seu filho, com sua esposa, com sua família. Porque se acontecesse, você ia pensar diferente. Olha só, como assim? Como que o que acontece com a minha família pode fazer qualquer diferença sobre a verdade? Não é? Mas isso virou comum. Então, o que ele está dizendo é isso. Não depende de nenhum homem ou igreja. Isso foi declarado de forma negativa para deixar claro que esta era uma doutrina protestante e não uma doutrina católica, romana, das Escrituras. Mas observe aqui que os autores dizem na prática que a autoridade das Escrituras Sagradas depende do seu autor. É o autor das Escrituras Sagradas que faz das Escrituras o que elas são. O fato da questão é que, se não virmos as Escrituras Sagradas como sendo escrituras
escritas por Deus e, portanto, como fundamento de sua própria autoridade, não precisando de outro fundamento externo a ela, não entenderemos o que as Escrituras realmente são. E como a confissão deixa claro, se quisermos saber por que devemos aceitar as Escrituras sagradas como a palavra de Deus, é porque é a palavra de Deus. Ou seja, não apenas porque elas dizem que são. Muitos livros fazem tais afirmações. Em vez disso, aceitamos isso porque Deus é o seu autor. E Deus diz que é. Apelar para algo atrás, acima ou além disso é pensar nas Escrituras e em Deus como algo diferente do fundamento da verdade e da autoridade. E buscar um fundamento e autoridade para o próprio Deus. Não é isso que Jesus mesmo estava dizendo ao diabo no deserto? Jesus tinha o poder de mostrar a Satanás quem ele era, usando o poder. Ele poderia usar, como ninguém, como a gente viu, o empirismo, o racionalismo. Mas Jesus também sabia que qualquer coisa que ele fizesse tiraria o foco da objeção central de Satanás. Sua objeção não era que ele não tinha visto tudo o que precisava ver. Jesus sabia que a objeção de Satanás estava centrada no fato de que ele não acreditava no que Deus havia dito. Jesus ilustrou esse mesmo princípio na parábola do homem rico e Lázaro, em Lucas 16, né? O homem rico, no Hades, pede que haja demonstrações de poder e milagres, mostrando a seus 5 irmãos, que estavam ainda vivos, para que eles não sofram o mesmo tormento de irem para o inferno. Qual é a resposta a esse pedido? Se eles não ouvirem a Moisés e os profetas, nem mesmo serão convencidos se alguém ressuscitar dentre os mortos. Lucas 16, 31. Ouvir Moisés e os profetas significava ouvir, naquele momento, a palavra de Deus, escrita. Jesus lembra ao homem rico que seus irmãos, assim como ele, têm tudo o que é necessário para evitar o tormento do Hades. Eles têm a palavra de Deus, que foi falada pelos profetas e por Moisés, e que agora, depois dessa parábola, está sendo dito no Filho. Em João 6, 60 em diante, diz, o texto nos traz a mesma verdade ali. Jesus está ensinando muitos dos seus discípulos que a única maneira de alguém vir a ele é se o Pai conceder isso. Que ninguém pode vir a ele se o Pai não o conceder, se o Pai não o trouxer. A mensagem deve ter sido entendida. Era uma mensagem que retirava qualquer esperança de salvação por mérito humano, ou ação humana, ou a vontade humana. Essa mensagem nunca foi popular, nem nos lábios de Jesus. Eu não me espanto quando eu prego isso e um monte de gente não gosta. As pessoas não gostaram quando Jesus pregou sobre isso. Uma vez quiseram jogar ele em cima de uma montanha, não é? Essa vez aí um monte de discípulo vai embora. Nunca foi popular entre os homens dizer que Deus tem misericórdia de quem quer ter misericórdia e se compadece de quem se compadece. Por isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Nunca foi popular. Assim, no decorrer do ensino de Jesus, a Bíblia diz: muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. João 6,66. Jesus então perguntou aos 12 se eles também iriam embora. Vocês também não vão embora junto com todo mundo? Não gostaram? A resposta de Pedro é instrutiva. Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Verso 68. A pergunta de Pedro chega ao cerne da questão enquanto pensamos sobre o fundamento da autoridade e da verdade. Para onde mais iremos, a não ser para as palavras de Cristo, para a palavra de Deus, para o solo Escritura? Para onde iremos nós? Somente Ele tem as palavras de vida eterna. Existe algum outro padrão, princípio ou fundamento que carregue consigo a autoridade do próprio Deus? Existe algum outro padrão, princípio, fundamento que seja simplesmente Deus em si mesmo? O quê? Um profeta? Uma revelação? Uma sensação? A igreja? Então, existe algum outro padrão, princípio, fundamento que seja simplesmente Deus em si mesmo, revelado na carne, e assim nos dando as palavras da vida eterna? Então, em um hino chamado Quão Firme
fundamento, o autor começa atestando o fato de que o fundamento que temos na palavra de Deus é firme e completo. E diz: quão firme alicerce, vós santos do Senhor, em sua excelente palavra está lançado para a vossa fé. O que mais ele pode dizer senão o que já disse? Para vós que, como refúgio, a Jesus tendes buscado. Então o fundamento que temos na santa palavra de Deus é firme, é seguro, é certo. É o fundamento sobre o qual qualquer outra coisa, qualquer verdade ou qualquer autoridade deve repousar. E a pergunta feita na estrofe, não é, do hino é retórica. O que mais ele pode dizer? Deus falou por meio do seu próprio Filho. Nenhuma outra revelação pode se comparar. Nenhuma outra revelação é necessária, pode completar a que foi feita. E assim, agora nós podemos entender por que a palavra de Deus não pode ser quebrada. Ela tem suas raízes em Deus, falando por meio de seus diversos agentes na história, mas ela chega no clímax, em Deus falando por meio dele mesmo, em seu Filho. Ela tem seu foco em Deus falando em cada palavra das Sagradas Escrituras, que é em si a mesma, a própria fala de Deus. Não é de admirar que Newton, ao contemplar essa grande verdade, tenha perguntado: fundada na rocha dos séculos, John Newton, né? Como eu mencionei lá no início, o que pode abalar teu repouso seguro? Não é de admirar que essa verdade lhe tenha dado confiança nas coisas que não podem ser abaladas, Hebreus 12, 28. O que de fato pode abalar teu repouso seguro? A palavra de Deus e a salvação que ela oferece está fundamentada na rocha dos séculos. Nenhuma tendência atual, nenhum argumento sofisticado, nenhum argumento do humanismo secular, nenhuma nova ideia sobre a alma humana, sobre os problemas da alma humana, nenhuma tentação intensa tem o poder de quebrar essa rocha. Se estamos firmes na rocha sólida, que é Cristo, então estamos sempre e em toda parte protegidos desses ataques à sombra de suas poderosas asas. Cercado pelos muros da salvação, é o que o hino diz: tu podes sorrir para todos os teus inimigos. Então, no capítulo 1 de Hebreus, não há nenhum escape. E nós temos base total para o que vamos tratar nas próximas lives sobre esse assunto. Não é? Nós temos o suficiente para lidarmos com o mundo pós-moderno, com o humanismo secular e com todas as coisas que se levantam contra a verdade de Deus. Não é? E é para isso que nós fomos chamados. Nós não baseamos a verdade no empirismo, no que nós sentimos ou achamos, nem no racionalismo, nossas mentes como fonte de autoridade, nem nossos sentimentos. Você vê que o único homem que poderia ter feito isso, por ter a mente perfeita e sentimentos não tocados pela queda, Cristo não fez isso. Foi para as Escrituras. E é para lá que nós queremos, para continuar falando a respeito desse mundo, desse momento pós-tudo, em que a igreja está tão mergulhada no humanismo secular, sem saídas, no mesmo desespero, no mesmo horror, na mesma escuridão, na mesma depressão, na mesma falta de respostas, tendo uma opinião hoje e outra amanhã, porque são só opiniões, e de homens que sequer têm qualquer paz em si mesmo e são totalmente céticos, não é? Fazendo de si mesmo e do seu empirismo, do seu racionalismo, o seu Deus, o que causa todo esse horror e essa falta de qualquer esperança, tão característica da nossa cultura. Então a gente vai voltar. Isso foi só uma introdução para a gente falar sobre autoridade, verdade, lidando com todas as coisas num mundo que parece ser pós-verdade. Infelizmente, no mundo, na cultura e na igreja. E nós estamos aqui para nos levantarmos apenas com
uma coisa como autoridade: a palavra de Deus. E a gente vai ver que ela é suficiente. Amém, queridos? Amém. Como a gente sempre fala, é o like que faz o YouTube indicar o vídeo para outras pessoas. Isso é tão importante, não é? Se você não é inscrito, se inscreva. E se também não está lá no Spurgeon TV, se inscreva lá. A gente vai estar lá daqui a alguns minutos, olhando para um aspecto importante do que Deus faz em nossas vidas. Amém? Então, se Deus quiser, amanhã a gente vai estar aqui juntos novamente. Amém? Fiquem na paz, queridos. Amém.